antes da Eco 92, eu era presidente da Associação Mato Grossense de Ecologia e eu fui eleito representante das entidades ambientalistas do Centro-Oeste no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na realidade, eu não fui eleito. Quem foi eleito foi a Associação Mato Grossense de Ecologia, porque a representação era institucional, de entidades, né? E eu, como presidente da Associação Mato Grossense de Ecologia, passei a fazer parte do CONAMA, como representante das entidades ambientalistas do Centro-Oeste, e a gente tinha um movimento, mesmo que naquela época a gente trabalhava com máquina de datilografia, eu fazia relatório das reuniões do CONAMA, numa máquina de datilografia, tirava fotocópia, colava o endereço, ia para o correio, passava um selo na língua, selava as correspondências para mandar para todas as entidades do Centro-Oeste. No CONAMA, eu participei da criação, da reunião de criação, da primeira reunião onde foi criado o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, que é o FOBONGS, né? Como uma das pessoas do movimento ecológico, porque eu estava em Brasília o tempo todo participando disso. Inclusive, foi nesse momento que eu conheci o Jean-Pierre Leroy, que é uma das pessoas que era um dos coordenadores nacionais da FASE e que tem uma importância muito grande na criação do FORMAD, né? Então, assim, eu participei de diversas reuniões do Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais, eu trazia as discussões aqui para Mato Grosso, para a gente discutir a pauta que a gente estava discutindo, a inserção dentro da Eco 92 oficial, mas também já a organização do Fórum Paralelo que aconteceu no aterro do Flamengo, onde saíram diversos tratados. O que estava acontecendo naquela época é que a pauta ecologista, ela ainda era uma pauta que não era muito absorvida pelos movimentos populares, né? O próprio advento da Eco 92 que vai fazer essa aproximação do movimento ecológico, dos movimentos sociais populares, e inclusive os movimentos populares, né, perceber que essa pauta era uma pauta deles também, que ela não era pauta só do movimento ecologista, apesar que, inclusive, existia um olhar um pouco enviesado do movimento social, evidentemente ligado à esquerda, com os ecologistas também, com um certo preconceito de achar que aquilo que quem estava militando no movimento ecológico é porque não tinha que fazer, que tinha bandeiras mais importantes, e que era realmente importante, como reforma agrária, como, né, a questão da fome, como diversos bandeiras que o movimento popular no Brasil abraçava e lutava com muita eficiência e com muito mérito, mas a bandeira ecologista não fazia parte da bandeira do movimento popular no Brasil. Isso vai acontecer, né, com o advento da Eco 92, né, do movimento popular perceber a importância disso e, inclusive, perceber que o caminho mais fácil de chegar nisso era uma parceria com o movimento ecologista. A Eco 92 ela vai servir para fazer essa aproximação, servir no bom sentido, ela vai nos dar a clareza dessa necessidade da gente trabalhar junto. Em 1991, pela Associação Mato Grossense de Ecologia, mas que eu chamei também para me ajudar nessa organização, uma entidade de Brasília que se chamava Esquadrão da Vida, que era ligada uma atividade cultural liderada por um grande artista chamado Ari Para-Raios, e também convidei aqui a representação
da SBPC aqui, que era ligada ao FMT, eu convidei para organizar, e nós organizamos um encontro que se chamava Encontro Nacional de Entidades Ambientalistas Autônomos, que eu acho que foi o segundo ou terceiro encontro, e nós chamamos esse evento, e uma das finalidades desse evento era a gente criar essa articulação para trabalhar aqui mais no nível local, né, articulado com o Fórum Brasileiro de ONGs, essa participação na Eco 92. Uma das deliberações que nós tivemos nesse evento foi que nós deliberamos que o Viva Alternativa ia fazer o Viva Alternativa, que é um jornal do Esquadrão da Vida, né? Foi indicado por nós, por Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, nesse evento, para ele fazer a parte de comunicação do Fórum Brasileiro de ONGs. Foi uma das deliberações desse evento nosso aqui, que depois foi levado para o encontro do Fórum Brasileiro de ONGs e foi aprovado, e o Ari Para-Raios ficou durante todo o período, né, até um pouco depois da Eco 92, fazendo a parte de comunicação com um jornal importante que existiu, que é esse Viva Alternativa, que é uma das memórias do Fórum Paralelo da Eco 92, da Organização dos Movimentos Sociais, é esse jornal chamado Viva Alternativa, feito pelo Ari Para-Raios. Foi um encaminhamento desse evento nosso aqui. O outro encaminhamento, que foi uma deliberação desse evento, foi a criação de um fórum aqui em Mato Grosso, que nós não demos o nome, nesse momento, de FORMAD, né? Mas a criação desse fórum articulado com o Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais aqui em Mato Grosso se deu nesse momento, nesse evento, com a presença do Jean-Pierre Leroy, com a presença do Júlio Barbosa, com a presença do Ari Para-Raios, com a presença de praticamente de todas as entidades ecologistas aqui de Mato Grosso, e com a presença da FASE, e com a presença da OPAN, com a presença do CIMI, com a presença do GTME, com a presença de diversas entidades ligadas e tinha diversas outras. Eu sei que eu estou deixando algumas outras de lado, mas era muito bem articulado. O Centro de Direitos Humanos Penido Bournier, né? Já tinha, me parece, que um outro Centro de Direitos Humanos, diversas entidades do movimento popular que atuava aqui em Mato Grosso. Nós estávamos, naquele momento, encaminhando a criação, aprovando a criação desse fórum, e que, evidentemente, precisava ainda ter trabalhos para que ele se consolidasse, e que ele se consolidou nessa reunião que a FASE chama lá em Pontes Lacerda. Lá em Pontes Lacerda ela se consolida, mas o início da criação do FORMAD se dá nessa reunião aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, que foi, inclusive, uma reunião do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais aqui em Cuiabá, né? E que o Jean-Pierre Leroy era o representante do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais aqui nessa reunião nossa, né? Na minha história, na história que eu conto, aí está a origem da criação do FORMAD, e que foi uma coisa super importante, a criação do FORMAD. Da FASE, a gente tem nessa época o Roberto Vicentim, a gente tem a Cláudia Calório, tem o Vicente,
tem uma pessoa que vai trabalhar lá em Cáceres, foi coordenador dela lá, da fase lá, Leonel, né? A gente vai ter a Cidinha lá em Pontes Lacerda, na fase lá, a gente vai ter o Lourenço e a Márcia, né? Que é ligado a uma outra entidade aqui, que eu já estou com 68 anos de idade, me dou o direito de esquecer um monte de coisa. A gente tem o padre Tencate, né? Que também ligado à igreja, aí lá, a Igreja do Rosário. A gente tem muito importante ele também, que eu esqueci o nome dele agora, que era o coordenador do Teobaldo, né, que era coordenador do Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, como a gente tem a presença do Inácio, né, que é uma presença também ligada ao Centro de Direitos Humanos, e tem um monte de gente importante aí, né, ligada aos movimentos populares, que eu estou esquecendo deles agora, mas que todo mundo trabalhou muito, trabalhamos muito junto nesse momento que eu estou falando, que vai dar na criação do Formad, que vai dar na nossa participação aí nessa articulação para monitorar a Eco 92 e organizar o Fórum Popular. As pessoas que eu não lembrei o nome deles, eu peço desculpa, tá? E invoco aqui o meu direito à senilidade para mim não estar mais com essa memória toda para estar lembrando todo mundo, mas eu reconheço a importância né, dessas pessoas nesse momento que nós trabalhamos muito junto e que foi significativo na minha vida. A pauta ecologista, ela deixa de ser aqui em Mato Grosso, uma pauta mais ambientalista e ela passa a ser socioambiental, né? Socioecologista, onde o movimento ecológico trabalha junto com os movimentos populares e o movimento popular trabalha junto com o movimento ecológico para a gente ocupar esse espaço, que é um espaço de ressonância internacional, que é a realização da Eco 92 e que os nossos tambores rufaram mais forte, evidentemente, no Fórum Paralelo, lá no Aterro do Flamengo, onde nós tiramos as nossas propostas através de diversos tratados e que é quando a gente começa, inclusive, a falar, né, que um outro mundo é possível e que depois também o Fórum Social Mundial, né, continua até hoje com grandes méritos trabalhando isso, mas o movimento também o movimento que articula o Fórum Paralelo também vai ter assento lá dentro da conferência oficial, mas com muito pouco poder de interferência nas decisões dos governos dentro da Eco 92. O Formad encampou uma ação extremamente importante que foi de monitoramento do PRODEAGRO, que é o Programa de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso, né? Que foi uma das frentes que o Formad trabalhou muito nela, e, inclusive, uma das frentes que o Formad trabalhou muito dentro do PRODEAGRO foi o zoneamento ecológico econômico, porque a primeira aproximação do zoneamento foi feita pelo governo do estado de Mato Grosso com bastante antecedência na CEPLAN, e a segunda aproximação do zoneamento foi essa a ação financiada pelo Banco Mundial dentro desse programa chamado PRODEAGRO, né? O PRODEAGRO tinha diversos componentes, tinha um componente indígena, tinha um componente de apoio à reforma agrária e à agricultura familiar, e um dos componentes que tinha era o zoneamento ecológico econômico, né? No que é chamado de segunda aproximação. O governo acostumado a fazer as coisas sozinha, nós falamos, não,
nós queremos acompanhar. O zoneamento é um documento, né, de gestão socioambiental do Estado, e o Estado não pode fazer isso sozinho, decidir todas as coisas sozinho. Nós vamos decidir junto o que é que nós vamos fazer. E nós fizemos um acompanhamento muito grande do zoneamento, participando das discussões com o governo, participando, inclusive, solicitamos ao governo do Estado a contratação de um consultor para assessorar o Formad, que foi o professor Horácio Martins, né, que é uma pessoa, uma das grandes referências que a gente tinha no Brasil naquela época em reforma agrária, em trabalho com movimentos populares ligado à temática ambiental. Através dessa assessoria dele, nós avançamos muito na discussão do zoneamento ecológico, econômico do Estado, que nós tínhamos algumas entidades, mas eu estou lembrado assim, ó, que estava principalmente na frente pelo Formad, na articulação do zoneamento, nós tínhamos a Viviane Amaral pelo Bioconexão, nós tínhamos o Adalberto Eberhard pela Ecotrópica e nós tínhamos o Roberto Vicentim pela Fase, que são as pessoas que eu me lembro que estão mais à frente desse grupo que nós criamos para monitoramento do zoneamento ecológico econômico. E lembrando que a lógica de trabalho era a mesma, não era eles que tomavam as decisões, nós fazíamos as decisões com eles à frente, puxando, né, com o coletivo do Formad, tomávamos as deliberações e eles eram os nossos negociadores, eram os nossos articuladores, e que eles tiveram esse protagonismo assim, e com assessoria muito competente do Horácio Martins. O Formad conseguiu colocar dentro da segunda aproximação do zoneamento não tudo o que a gente queria, mas muitas coisas para fazer com que o zoneamento ecológico e econômico do Estado não fosse um instrumento de permissão e de garantia do direito do agronegócio para eles fazerem o que eles quisessem com o Estado no avanço desse modelo de agricultura predatória que eles vêm há década de desenvolvimento no Estado. O Formad teve um papel importante nesse processo dentro da discussão do Prodeagro, né, de monitorar o Prodeagro, e nesse componente específico que é o do zoneamento ecológico econômico. Essas questões nós discutíamos nas nossas reuniões do Formad, e que não eram poucas reuniões que nós tínhamos com a presença dos membros do Formad. E quero também registrar aqui que eu não falei nome de pessoas que eu esqueci nessas nossas reuniões do Formad, por exemplo, o Ivar e o João Dalpós, né, pela OPAN, pessoas que tiveram um trabalho importantíssimo dentro do Formad, desde a sua origem, e continuaram tendo, né, assim, o Tião, né, pelo CIMI, que está em toda essa luta assim, extremamente importante, né, pela a CPT também, né, com ação muito importante, que é o Dalpós, o sobrenome que era o representante da CPT, que eu não estou lembrando o primeiro nome dele, que ele tinha o mesmo sobrenome do João Dalpós, que era da OPAN, que foram pessoas, eu estou lembrando deles porque eu passei agora na minha cabeça filme assim das nossas reuniões, né, do Formad lá na OPAN. Nós nos reuníamos muito na OPAN e a gente discutia essas coisas, deliberava, e eu ia para dentro do comitê do Prodeagro defender as deliberações do Formad. Só mais uma questão do Prodeagro, que é essa, porque eu acho que é uma das frentes mais importantes assim, que eu acompanhei do Formad, e eu estou falando da minha memória, foi essa do Prodeagro, foi também a criação de um
componente novo no Prodeagro, que é o PADIC, né? PADIC é o Programa de Apoio às Iniciativas Comunitárias, que já tinha acontecido isso antes da gente, lá em Rondônia, no Planafloro, que lá se chamou PAIC, né? E nós dialogávamos com o fórum lá de Rondônia. Diversos componentes do Prodeagro não estavam executando as suas atividades. Tinha dinheiro no caixa para executar atividades, o governo pagando juros sobre isso, porque o contrato já tinha sido feito, e o Banco Mundial muitas vezes não liberava o recurso pela ineficiência do governo em executar atividade. Componente indígena não estava indo para frente, né? Reforma agrária não estava indo para frente, que era tudo ligado aos movimentos sociais, né? As coisas não estavam indo para frente. Educação ambiental não estava sendo implementado. E o Banco Mundial sinalizou que ele ia retirar esse dinheiro, até para ser bonzinho, para vocês não continuarem pagando juro, né? Nós vamos tirar esses recursos que vocês não estão executando. Quando nós descobrimos aquilo, e a partir da experiência que já tinha tido lá em Rondônia, nós negociamos com o Banco Mundial, né? E, evidentemente, a gente negociava com o Banco Mundial e com o governo, e normalmente o governo do Estado não queria, e a gente pressionava via Banco Mundial de pegar esses recursos que estavam subutilizados e criar um novo componente que era para colocar o dinheiro direto na mão da população, dos grupos sociais vulneráveis, porque as atividades desenvolvidas pelo Prodeagro, quem desenvolvia é o governo ia nos lugares e executava as atividades, contratava consultorias, né, caríssimas, mas não chegava dinheiro na mão da sociedade. Com o advento dessa negociação do PADIC, que é um componente que colocava um teto, eu não me lembro se naquela época 150, 250 mil reais, na mão das associações, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, de todas as associações de trabalhadores, os grupos sociais organizados. Eu me lembro que financiou uma associação de pescadores, a estruturação de uma colônia que foi lá a colônia de Barra do Bugres, né? Mas diversos sindicatos de trabalhadores rurais e outros segmentos aí tiveram recursos financiados por esse programa do Prodeagro chamado PADIC, que é um componente novo e que abriu essa possibilidade de colocar dinheiro na mão do executor, de quem está lá na ponta. E isso é mérito de negociação do FORMAD. Eu não tenho dúvida que nós já avançamos um tanto de coisas na área socioambiental, né? Para quem tem assim a memória de coisas que vêm lá de trás, e que o momento hoje são outros momentos, e que, inclusive, o enfrentamento é de outra natureza. Quando a gente começou a falar de ecologismo em Mato Grosso, as pessoas riam na nossa cara, você está entendendo? E falava para a gente que a gente não tinha o que fazer. O Estado era refratário a isso. Hoje o Estado fala em sustentabilidade o nome todo, inclusive o conceito de sustentabilidade é um conceito que se vulgarizou, né? Tudo através, inclusive, dessa lógica desse conceito do desenvolvimento sustentável, mas para o Estado tudo é desenvolvimento sustentável. O agronegócio fala em sustentabilidade, fala em desenvolvimento sustentável. Então, assim, aí os bancos falam disso, todas as empresas falam disso, existe um compromisso com sustentabilidade. Para tudo que a gente pensa no Brasil, a gente vê esse discurso incorporado, mas que a gente sabe que, na maioria das vezes, é falácia, é verniz,
para dizer que as pessoas têm esse compromisso, porque o sistema capitalista, dentro da sua lógica de perversidade, o que as pessoas continuam querendo é ganhar dinheiro, né, cada vez mais fácil, quanto mais poder explorar a natureza e explorar mão de obra, explorar homens e mulheres para enriquecer, as pessoas continuam acreditando e fazendo isso. Hoje a gente tem, assim, com o advento da internet, né, a gente, das mídias sociais, a gente tem condições de trabalhar, né, dentro de uma lógica de cultura de rede, com uma velocidade maior, com uma capacidade de articulação maior, mas essa luta, ela continua, né? E o exemplo das mudanças climáticas é uma coisa clara para a gente perceber o quanto que avançou pouco a pauta do cuidado com o planeta, do cuidado com a vida em todas as suas dimensões, não é só com a vida humana, né? E que o sistema capitalista continua perverso como sempre, né? A sociedade de consumo continua cega como sempre, achando que a natureza é um supermercado para as pessoas irem lá rapinar as coisas, colocar nas prateleiras do supermercado, porque a gente é feliz, mais feliz na medida que a gente consome mais, né? A mudança do modelo de sociedade ainda é um grande desafio que a gente tem, dessa sociedade de consumo. Essa luta não terminou. Né? Não terminou e ela continua cada vez mais necessária, porque o sistema cada vez está mais eficiente para criar condições, marketings, políticas falsamente comprometidas com a vida, e quando, na realidade, o compromisso delas é com esse mesmo modelo predatório de sempre. Isso é o que me move ainda continuar fazendo, na medida das minhas possibilidades, um trabalho dando continuidade no que eu já venho feito há um monte de tempo, e cada momento a gente está na frente, né, de algumas atividades, mas eu continuo fazendo cada dia um pouco do que posso na busca da construção de uma sociedade melhor do que a que nós vivemos, né, e que tenha respeito à dignidade das pessoas humanas, mas que tenha respeito ao direito da vida de todas as outras espécies, e que nós, humanos, não temos o direito de achar que nós somos a última bolachinha do pacote. O Formad é importante pela importância das entidades que compõem ele. Né? O Formad não é importante pela sua marca Formad, né? Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Também, mas o Formad é forte porque lá estão todas essas entidades que têm luta no dia a dia, histórica, outras que chegaram mais recente e que vêm lutando, né, no Estado por direitos sociais, por justiça social, por direito dos povos indígenas, por direito dos pequenos produtores, por direitos humanos, né, pela questão da sustentabilidade socioambiental no Estado. Tem diversas entidades há anos trabalhando no Estado, e é a fortaleza dessas entidades que faz a fortaleza do Formad. Vida longa ao Formad, né? Felicidades a todo mundo, sucesso aí no trabalho de vocês, inclusive mais jovens, né, que estão com fôlego aí para tocar as coisas. Um beijo no coração de todo mundo.